Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor. E eu venho dizer, irmãos, que no mundo espiritual existe 3 grupos de pessoa. O cristão verdadeiro, que é aquele que luta para obedecer Jesus Cristo e os seus mandamentos, que são os 10 mandamentos. E tem o grupo dos mornos. Os mornos são aqueles que invocam o nome de Jesus e fica dividido entre santos, entre mentiras, porque tudo que você coloca no meio da palavra de Deus, que não é aprovado pela palavra de Deus, é mentira. Então esses são os mornos, que está dividido entre Deus, entre a verdade e a mentira. E existe aqueles que são satanistas declarados, que adoram imagens de esculturas, seguem outros deuses, sem pronunciar o nome de Jesus. Esses são o satanismo, literalmente. Existe o satanista, literalmente, que não utiliza o nome de Jesus, apenas trabalha com demônios. Existe aqueles que são divididos, que invocam o nome de Deus e usam imagem de escultura, faz culto aos orixás. Esses são os que estão divididos entre Deus e o diabo. Então, na Bíblia, os que estão divididos é chamado de morno. E os que estão do lado que pratica só o satanismo é chamado de satanista. E o que é cristão verdadeiro são somente aqueles que invocam o nome de Jesus Cristo, que Jesus ele é o mandamento do sábado, ele é o 7º Espírito de Deus. Então, todo aquele que invoca o nome de Jesus está guardando o sábado. Aquele que invoca o nome de Jesus e obedece os 9 mandamentos, este é o cristão verdadeiro. Todo aquele que usa o nome de Jesus, mas contraria o que está escrito nos mandamentos, que são os 10 mandamentos, esse é chamado de morno. Esse é aquele que Jesus disse, porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Esses são todos esses que adoram imagem de escultura, orixás, porque esses são tudo demônio. A Bíblia descreve que isso tudo é demônio. E a Bíblia, Deus, quando começou no paraíso, a Abel e Caim dava culto somente a Deus, Criador. Depois que Caim pecou e matou Abel, ele foi expulso da presença de Deus. E provavelmente ele começou a invocar outros espíritos, porque daí Satanás já começou a usar ele. É onde saíram essas religiões de orixás, entendeu? Orixás, imagem de escultura. Então são os 2 tipos de povo. E depois, como o povo foi vindo, o povo foi misturando tanto a palavra de Deus com a mentira. Aí surgiram os mornos. Então o verdadeiro cristão é aquele que invoca o nome de Jesus e obedece os mandamentos. Os mornos são aquele que faz culto com imagem de escultura, com orixás, usando o nome de Jesus. Esses são mornos. Esse será vomitado da boca de Jesus. O próprio Jesus falou. E o satanista é aquele que invoca só demônio, adora o diabo e não invoca o nome de Jesus. Então são 3 tipos de povo. E o que é a maçonaria? Maçonaria é você estar dividido entre a luz e as trevas. Por isso que o piso da maçonaria é branco e preto. Simboliza que estão entre Deus e o diabo. Não se decidiram, são os mornos. E quem são os mornos? Toda igreja, toda congregação que invoca o nome de Deus e põe mentiras que contrariam os 10 mandamentos. E o que significa maçonaria? Maçonaria significa pedreiro. Deus Pai, o Senhor Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo é que faz a obra na vida do cristão verdadeiro. Então, quando você põe outras coisas no meio do culto, quer dizer que você está adorando outros deuses, quer dizer que você está chamando outro pedreiro para fazer a obra na sua vida. Então isso que é maçonaria. Maçonaria é satanismo. Entendeu? Então, irmãos, orai e vigiai. Todo culto que contrariar o que está escrito nos 10 mandamentos é satanismo. A diferença é que um é chamado de morno e o outro é chamado de satanista diretamente. Portanto, orai e vigiai em nome de Jesus. A paz